Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer um exemplo de projeto estrutural, tá bom? Esse exemplo está dividido em duas partes. Hoje nós vamos fazer a primeira parte. Vamos lá? Roda a vinheta! Então, para desenvolver o projeto estrutural, nós temos como base o projeto arquitetônico, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o projeto arquitetônico que nós vamos utilizar nesse exemplo. É um projeto bastante simples, é o projeto de um sobrado. Então, aqui nesse slide eu estou mostrando a planta baixa do pavimento térreo, tá? Então, olha só, é um pavimento térreo bastante simples, tem uma cozinha, uma sala e um banheiro e a escada. Subindo a escada, eu chego no primeiro pavimento, onde eu tenho os dormitórios, uma outra sala e um outro banheiro, tá bom? Então, essa aqui, né, é a planta baixa do primeiro pavimento. Vendo, então, o projeto arquitetônico agora, um corte, eu teria isso daqui, olha só. Se eu tiver no pavimento térreo e eu olhar para cima, eu vejo o quê? Eu vejo a forma do primeiro pavimento. E se eu subir para o primeiro pavimento, eu vou estar pisando nas formas do primeiro pavimento. Então, como é que fica aqui a nomenclatura? Ó, eu vou chamar de formas das fundações, formas do primeiro pavimento e formas da cobertura. É comum na hora que a gente for fazer, né, a denominação dos elementos estruturais, para cada um desses níveis a gente colocar uma mesma denominação. Então eu posso chamar aqui ó, de N100, N200 e N300. É comum se fazer isso. Então, para dar início ao projeto estrutural, vamos para algumas definições. Então, aqui ó, eu coloquei como item 2, né? Item 1 é o projeto arquitetônico, item 2 eu coloquei os materiais. Vamos definir quais os materiais nós vamos utilizar. Bom, então nós vamos utilizar o aço, né, para armadura. Então, vai ser utilizado aço CA60 para barras com diâmetro de 5 milímetros e 6,3 milímetros, usando tanto para laje ou para estribos, tá bom? Vai ser usado também aço CA50 para barras com diâmetros de 6,3 a 25 milímetros. Aí a gente vai escolher qual que vai ser o diâmetro adequado para o nosso dimensionamento, tá? Que a gente só está definindo o material. Com relação ao concreto, bom, a gente vai adotar classe de agressividade ambiental 1, isso ajuda a gente a definir quais são os cobrimentos, então eu vou usar ali cobrimento de 2 centímetros para laje, 2,5 para viga, tá? E FCK de 20 MPa aos 28 dias, tá bem? Então, com isso a gente definiu aí as principais características dos materiais. O próximo item que eu coloquei aqui é definição da solução estrutural. Então, olha só, nós vamos utilizar para o subsistema horizontal lajes nervuradas unidirecionais formadas por vigotas pré-moldadas, apoiadas em vigas de concreto armado. Para o subsistema vertical, nós vamos considerar pórticos de concreto armado com nós rígidos. Dentro desse item, eu coloquei aqui as dimensões preliminares, que é a gente definir, né, o pré-dimensionamento. Então, o que a gente vai considerar? Vamos considerar vigas embutidas na parede, portanto, com BW igual a 15 centímetros. A altura da viga, H, ela será dada de acordo com os vãos das vigas. Vamos tentar ter vãos da ordem de 3 a 4 metros, tá? Os pilares, nós não vamos nos preocupar muito com eles nessa disciplina. Por quê? Porque a gente não vai dimensioná-los, tá? Então, a gente vai procurar fazer a locação dos pilares de modo a não causar interferências na arquitetura. E vamos deixar aí como uma estimativa preliminar as dimensões da seção transversal do pilar como sendo 15 por 30 centímetros. Essas dimensões atendem às dimensões mínimas exigidas pela NBR 6118, então tá joia, nós vamos utilizar isso.
Próximo passo seria a gente fazer a verificação da estabilidade global da estrutura, se eu fosse fazer um projeto completo, tá? Só que nós também não vamos fazer isso nessa disciplina. Esse item vai ser desenvolvido na disciplina Estruturas de Concreto 2. O que nós vamos fazer agora, então, é a planta de formas estruturais. Então, vamos lá. A gente vai fazer nisso, né, inicialmente a concepção estrutural. Então, vamos para a concepção estrutural. Então, eu coloquei aqui, ó, lado a lado, a planta baixa do térreo e a planta baixa do primeiro pavimento. Por quê? Eu vou escolher a localização do pilar no primeiro pavimento. E aí eu vou verificar aonde que esse pilar ficaria no térreo, para ver se ocorre alguma interferência. Por exemplo, um pilar pode ficar bom no primeiro pavimento, mas na hora que eu for olhar onde que ele cai no térreo, ele pode estar no meio da cozinha, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Nós começamos fazendo a locação dos pilares de canto. Então eu coloco um pilar em cada canto. A mesma coisa vai acontecer no térreo, né? Tem 4 cantos ali também. Bom, então eu tenho os pilares, eu posso fazer ligação entre esses pilares com vigas. Então eu vou fazer aqui as vigas de bordo. O que eu vou perceber? Essa viga aqui está com 7 metros e essa viga está com 8 metros. Então, ela está aqui com um vão maior do que a gente está prevendo, né? A gente falou vãos de 3 a 4 metros. Então, nós temos que usar pilares intermediários, tá? Então, olha só, eu pensei em colocar um pilar intermediário nessa posição, na viga superior, e outro pilar aqui nesta posição. Então, vai diminuir aí o vão de 8 metros dessa viga, né? Vou ter tramos com vãos menores. Esses pilares, se a gente rebater lá no térreo, eles caem nas seguintes posições. Então, tá tranquilo, né? Caiu ali em cima da parede, ele pode ficar embutido na parede. Este outro pilar eu coloquei aqui para também diminuir o vão de 8 metros dessa viga horizontal na parte inferior. Só que se eu perceber, olha só, o que acontece? Na hora que eu vou rebater ele lá no térreo, fica um dente. Então isso não fica legal. O que é melhor eu fazer? Eu virar, né, esse pilar. Então eu vou fazer isso aqui com ele. Se eu faço isso aqui. Beleza? Bom, então com isso eu já diminuí aí o vão também desta viga. Aqui acrescentei mais um pilar. Agora ele ficou no próprio pavimento, né? No primeiro pavimento com o dente, então eu já girei ele aqui e ele fica legalzinho lá no pavimento térreo. Na viga aqui vertical acrescentei mais um pilar, então um pilar intermediário, reduzi então o vão de 7 metros. E vou fazer o mesmo na outra viga, coloquei ele ali pertinho da parede em volta da escada, porque eu vou querer fazer um núcleo rígido ali em volta da escada. É sempre interessante colocar vigas em volta da escada, que elas vão servir de apoio para a escada e vão formar ali um núcleo rígido da nossa estrutura. Bom, e aí eu posso criar mais 2 vigas ligando esses pilares aqui. Novamente elas ficarão com comprimento, aí um vão muito grande, né? Então eu vou colocar pilares intermediários, coloco no pavimento e rebato no térreo e vejo o que. Aqui eu coloquei mais um pilar no encontro ali, né, das 2 paredes da escada, mas na hora que eu vou ver lá no térreo isso não fica legal, vai ficar um dente ali bem na entrada, então eu vou virar este pilar, então ele fica viradinho aqui também. Acrescento uma pequena viga ligando esses pilares aqui, né, fazendo então com que haja vigas em volta de toda a escada e também aqui uma viga ligando esses 2 pilares. Aí sobrou, né, esta parede que divide o dormitório 1 da sala. Ela está apoiada diretamente sobre a laje. E aí, será que a gente acrescenta uma viga ou deixa sem uma viga? Se eu acrescentar uma viga aqui, eu não vou poder acrescentar 2 pilares, porque 2 motivos, né? Ia ficar aqui um pilar muito próximo um do outro, tá? Isso não ficaria legal.
mas não tem problema, eu poderia fazer uma viga apoiada sobre outra viga, desde que eu colocasse ali uma armadura de suspensão adequada. Mas aqui eu vou deixar sem viga. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam, né? Quero exemplificar o que acontece quando eu deixo uma parede, uma alvenaria apoiada diretamente na laje, tá bom? Então, vou deixar desse jeito. Então, aqui, ó, só faltou a gente colocar a indicação de que a gente tem uma abertura na laje. O lugar da escada é uma abertura, né? Eu não tenho laje ali. É onde eu vou fazer a movimentação vertical aí na minha edificação. Então, eu coloco esse X. Esse X indica que ali eu tenho uma abertura. Aí o projeto da escada. Nós não vamos fazer o projeto da escada nessa primeira disciplina também. Fica para as próximas disciplinas de concreto. Se ele fosse feito, ele seria feito à parte. No desenho de formas do pavimento, eu só indico que ali tem uma abertura. Então, eu fiquei com isso aqui, ó. Vou colocar um pouquinho maior para a gente conseguir ver melhor, tá? Aqui. Agora, eu vou colocar a nomenclatura, tá? Dos elementos estruturais. Então, eu vou identificá-los e numerá-los. Vamos começar pelos pilares. A numeração dos pilares, ela começa do canto superior esquerdo e ela vai de cima para baixo, da esquerda para a direita, em linhas sucessivas. Então, eu coloco aqui, ó, P1. P de pilar, começo pelo número 1, tá? Logo embaixo, eu devo indicar a seção transversal. Aqui eu estou indicando a seção transversal de 15 por 30, conforme a gente já combinou. E continua a numeração nessa linha. Então, P2, P3, P4. Aí eu vou para a próxima linha, fica P5, P6 e assim sucessivamente. Eu devo indicar em todos os pilares a seção transversal, tá? Aqui eu indiquei só em um, mas já no próximo slide vai estar indicado em todos, bem bonitinho. Bom, agora vamos para outro elemento estrutural, vamos para a viga. A viga, eu vou chamar ela aqui de V201. Eu estou na forma do primeiro pavimento e nós combinamos que no primeiro pavimento, né, nós teríamos a nomenclatura lá começando com 200. Então, vai ser V de viga 201. Na numeração das vigas, eu começo nas vigas horizontais, tá? E vou de cima para baixo. Quando eu terminar as vigas horizontais, eu começo nas vigas verticais, da esquerda para a direita, tá bom? Bom, eu devo indicar também a seção transversal dessa viga. Para isso, eu tenho que fazer o pré-dimensionamento. Nós vimos, né, que a gente vai colocar o BW igual à largura aí da parede. A gente vai colocar igual a 15, tá bom? BW igual a 15, como a gente já conversou. Falta a gente definir a altura. A altura vai depender do vão. Vamos ver o vão da viga V201? Olha só. Então, tem o vão aqui de 3,15, 1,55 e 3,15. A gente vai olhar para o maior vão e vai definir qual que é aí a dimensão, a altura necessária para essa viga. De um modo simplificado, a gente pode fazer o pré-dimensionamento como sendo o vão dividido por 10. Então, eu precisaria aí de 31,5, né, centímetros. A gente pode arredondar para 30, não tem problema. Então, eu fico com uma seção transversal de 15 por 30. Então, beleza, aí tá a nossa primeira viga V201. Aí na próxima linha eu coloco a V202. Coloco aqui a V203, a V204. Para todas essas, percebam que eu mantive, né, a mesma seção transversal. Acabou as vigas horizontais. Vou para as vigas que estão dispostas agora na vertical no desenho. Então, na continuação aí da numeração, V205. Aí, qual que é a dimensão? Olha só, eu tenho para a viga V205 a distância ali entre os pilares de 3,4 metros. Então, eu escolhi colocar nessa viga uma altura um pouco maior, de 40 centímetros, tá? Seria aí 35 centímetros, eu preferi arredondar e colocar 40 centímetros.
Então, ficou ali V205, V206, V207 e V208. Percebam que na V208 o maior vão é 47,5. Então, se eu pegar e dividir por 10 o vão, eu teria ali 47, o vão é 4,75. Se eu dividir por 10, eu teria 47,5 de altura. E eu coloquei 40. Então, eu diminuí um pouquinho aqui na V208, aumentei um pouquinho ali na V205. Para quê? Para buscar ter uma homogeneidade maior entre os elementos estruturais no mesmo pavimento. Então, eu iria dimensionar essas vigas, verificar a flecha e ver se eu poderia manter essas alturas que eu fiz no pré-dimensionamento. Bom, então aí está indicado as vigas e os pilares. Qual elemento estrutural está faltando? Está faltando a laje. Então, vamos lá. Aqui eu comecei a laje L201. O que eu tenho que indicar numa laje? Tenho que indicar a espessura dessa laje. Então, eu coloquei aí o H e eu vou indicar, vou descobrir qual que é a espessura dessa laje e devo indicar também qual o sentido de posicionamento das vigotas. Então, eu sempre vou buscar posicionar as vigotas na menor direção. Na laje L201 está aí na menor dimensão, que é 3,15 metros. Bom, existem algumas situações que a gente não pode colocar na menor dimensão, conforme a gente já viu na aula sobre lajes, tudo bem? Qualquer coisa, volta lá na aula para vocês relembrarem. Então, a gente continua aqui a numeração, ó, laje 202, a direção, 203, a direção, 204, a direção. Beleza? Aqui a gente já tem um esboço de como será a forma desse pavimento. Então, vamos para os desenhos de formas em si, né? Então, eu pego o esboço e agora eu coloco ele bem bonitinho, olha só. Então, aqui eu comecei pelas formas da fundação. Nós não vamos fazer isso nessa disciplina, tá bom? Eu só coloquei para exemplificar para vocês. Então, aí nas formas da fundação, eu teria eixos, dois eixos perpendiculares entre si, tá? Um eixo horizontal e outro vertical. A posição aí dos elementos de fundação, no caso, blocos de fundação. Aqui sim está a forma do primeiro pavimento. Então, está tudo que a gente indicou. Agora eu coloquei, né, nos pilares, em todos eles, as seções transversais. Indiquei já a altura da laje, nós vamos ver daqui a pouquinho como é que eu cheguei nesse 16. Percebam que eu coloquei cotas também no desenho, eu coloquei cotas na direção horizontal e na direção vertical, em todos os locais que eu precisar. Então, prestem bastante atenção na hora de colocar as cotas, tá? Elas são muito importantes. Muito importante. Percebam também que eu indiquei aí aquela parede que a gente conversou que está apoiada diretamente sobre a laje. Então, no projeto de vocês, se vocês tiverem paredes apoiadas diretamente sobre a laje, vocês devem indicá-las na forma do pavimento com uma linha tracejada indicando que ali eu tenho uma parede. Aqui é a forma de cobertura. Então, qual que é a diferença dessa para outra? A única coisa é que aqui eu não tenho mais o vão da escada, eu tenho uma laje. Percebam que tanto na forma do primeiro pavimento como na forma do pavimento de cobertura, eu fiz dois cortes no desenho de formas. Um corte na horizontal e um corte na vertical. Eu também quero que vocês façam esses cortes aí no projeto de vocês, tá bom? Bom, aí além desses cortes feitos no próprio desenho de formas, eu fiz um corte da estrutura. Tá vendo que passou aí a linha AA? Então eu tenho o corte AA. Então aqui eu desenhei, ó, o corte AA para vocês verem. Então eu tenho o nível da fundação, do primeiro pavimento e da cobertura, tudo indicado bonitinho. E tenho também, olha só, na escada uma viga ali intermediária que vai servir de apoio para o patamar da escada, tá? Então eu fiz esse corte mais para vocês verem este detalhe. Acabamos o item 3, então vamos começar
o item 4, que é cálculo e detalhamento das lajes. Esse item, então, ele é destinado às lajes, nós vamos fazer apenas das lajes do primeiro pavimento, tá bom? Para exemplificar para vocês. Então, vamos considerar a planta de formas do primeiro pavimento. A primeira coisa que a gente vai definir aqui vai ser a geometria dessa laje, tá bom? Que é, então, o vão efetivo. Nós vamos adotar aí como sendo vão efetivo igual a L0 mais T1 dividido por 2 mais T2 dividido por 2. O que é isso? Bom, o T é a largura do apoio. Aonde que a laje se apoia? Ela se apoia nas vigas, então vai ser a largura da viga, tá? Na direção que a gente está avaliando. E o L0 é a distância entre as faces dos apoios internos. Então, olha aí para a laje L201. Qual que é a distância entre as faces internas? Ó, é 300. Qual que é a largura dos apoios? Dos dois lados é 15 centímetros. Ah, mas por que você pegou na direção horizontal e não na vertical? Ah, porque a setinha ali na laje 201 está na direção horizontal. Então, as minhas vigotas elas vão estar apoiadas na V205 e na V206, beleza? Então, tá bom. Então, com isso, a gente consegue achar o vão efetivo de todas as lajes desse pavimento. Ó, eu coloquei isso organizado nessa tabelinha aqui. Então, para a laje L201, eu cheguei a 3,15 metros. Eu chamei de LX esse menor vão, né? O vão onde eu tenho a direção principal dessa laje nervurada e de LY o outro vão. Nós nem vamos utilizar o LY, só coloquei aí para ficar completo, beleza? Então, tá bom. Vamos para o item 4.2. O item 4.2 é sobre as ações nas lajes, no caso, nas lajes do primeiro pavimento. Então, olha só o que eu adotei. Eu adotei o seguinte, ó, chamei de G1 o peso próprio estrutural. Nós não sabemos ainda, isso vai depender do nosso pré-dimensionamento que nós faremos aí utilizando a tabela de algum fabricante. G2 é o peso referente aos revestimentos. Aqui eu estou arbitrando um valor igual a 0,8 kNm². Lembrando que aqui é apenas um exemplo didático. No projeto de vocês, eu defini quais são os revestimentos, né? Se é piso cerâmico, se é gesso, tá tudo definido lá. Então, vocês vão ter que levantar as cargas de acordo com o que tem lá de revestimento. Pega o peso específico e avalia, como nós fizemos na aula, tá bom? Não lembra? Vou deixar o tagzinho aqui em cima para você voltar na aula sobre ações. A carga acidental eu também estou arbitrando aqui igual a 1,5 kN/m². Como vocês vão obter a carga acidental? Vocês terão que entrar na NBR 6120 e verificar para a sua edificação qual que é o valor da carga acidental correspondente. O que mais que falta falar aqui? Olha só, na laje 201 a gente tem uma parede. Nós vamos considerar a carga dessa parede apenas nas vigotas que estão sendo carregadas por essa parede, tá? Nós vamos ver isso mais para frente um pouco ainda nesse vídeo. Outra coisa importante é que nós vamos adotar lajes com enchimento em EPS. Isso modifica bastante aí também o carregamento, tá? Então vamos lá. Olha só, para fazer aqui o pré-dimensionamento, nós vamos utilizar tabelas de dimensionamento. Eu peguei aqui a tabela do fabricante Armação Treliçada Puma. Bom, então como que eu escolho qual é a tabela? Eu vou procurando lá entre as tabelas e vou escolher aqui ó, na parte de cima qual que é a altura total dessa laje. Essa laje tem uma altura total de 16, né? Sendo que tem a capa de 4 centímetros, tá? Bom, eu vou ter que testar, como nós vimos na aula, para escolher. Então, já indico aí para vocês, né, no projeto, no mínimo 16, 20 centímetros para a altura da laje, tá? Então, escolhi aqui.
Também nessa tabela já vem mostrando pra gente qual que é a treliça. Então, essa treliça aqui, ela tem 12 centímetros de altura, tá? Vem tudo indicado aqui na tabela. Aqui do lado eu já deixei as cargas, né, que a gente acabou de definir. A gente tem então que o valor de G2 mais Q é 2,3, concordam? Beleza. Bom, por que a gente fez, por que eu somei, né? Nas tabelas do livro do Schuster, eu entro com G2 mais Q, mas aqui nessa tabela eu entro só com a carga acidental, porque já está incluído aqui o revestimento. Só que o peso aqui do nosso revestimento é um pouquinho maior, tá? Então, se eu tenho aqui 2,3 kN por metro quadrado e tiro 0,3 kN por metro quadrado, eu chego em 2 ou 200 kg por metro quadrado. Então, eu vou entrar nesta coluna aqui. Qual que é o vão que eu vou colocar? Eu vou escolher o maior vão daquelas lajes que a gente acabou de ver. Qual que é o maior vão? 3,15 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Aproximadamente no 3,20. Então, eu chego nessa intersecção em uma armadura adicional de uma barra de 4,2 milímetros. Então, eu organizei agora tudo em uma única tabela, olha só. Coloquei aqui o valor de G2 mais Q, coloquei o valor de LX e LY, que a gente já tinha, o valor da altura, né? A altura total, então, é a altura do enchimento mais a capa, o tipo de treliça adotada, as lajes nas quais eu preciso de armadura adicional, que no caso é só a laje 201 e 203. Porque o vão da 202 e 204 é bem menor, né? Então não precisaria de armadura adicional, tá? Ó, quer ver? Volta aqui. Olha só, olha para o mínimo que aparece aqui é vão de 3 metros e para ele não teria armadura adicional, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, na laje L202 e L204 eu não tenho armadura adicional. Aqui eu coloquei uma outra informação, que é a informação do intereixo, que é 49, e o peso da estrutura, o peso próprio da laje, que é 1,58. Onde eu descobri essas coisas? Nessa tabela aqui, ó. Tá tudo aqui, nesta tabela, certo? Então lá vocês vão olhar nessa tabela, tem aqui o peso próprio e tem também qual que é o intereixo. Ainda no item 4, agora a gente vai para a planta de disposição de vigotas treliçadas. A gente já fez aí o pré-dimensionamento, agora a gente vai fazer o desenho, tá? Então vamos fazer um desenho dessa planta de disposição de vigotas. Então, novamente, eu peguei aqui a planta de forma do primeiro pavimento, tá? Estou indicando ali aquela parede que está apoiada sobre a laje. Agora eu tirei tudo que estava escrito para ficar mais fácil da gente visualizar, tá bom? Então, olha só. Aonde tem uma parede apoiada diretamente sobre a laje, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 3 vigotas justapostas para formar ali uma região com uma rigidez maior para poder resistir a esse carregamento. Então, eu vou fazer isso aqui, vou colocar 3 vigotas justapostas. Então, aqui está o eixo dessas vigotas. O que a gente acabou de ver? Qual que é o valor intereixo? 49 centímetros. Então, eu tenho que, a partir do eixo, né, de uma dessas vigotas, medir 49 centímetros. E aí, eu vou colocando os demais eixos das vigotas. Sobrou ali 43 centímetros. Não vou colocar outra vigota. Então, eu vou fazer o quê? Vou cortar o enchimento, tá? Ele vai ficar um pouquinho menor. A mesma coisa do outro lado, ó, a partir daquele eixo, vou colocando aqui os outros eixos, até chegar lá no final, sobrou um pedacinho de 27 centímetros. Certo? Aí é só desenhar agora, né, as vigotas. Então, vou desenhar aqui todas as vigotas. Pronto, então já completei essa laje. Aí agora a gente vai para as outras lajes. Antes disso, né, vamos colocar aqui qual é o nome, a nomenclatura para essas vigotas. Ó, eu vou chamar de VT1, porque é a primeira, A,
E na frente eu coloco qual é o comprimento. Então, eu coloquei aqui 304. Como é que eu cheguei nesse 304? Olha só, eu considerei que a vigota ela vai estar apoiada na forma da viga. Então, de face a face eu tenho 300, então eu considerei 2 centímetros de cada lado que estaria apoiando então sobre a forma dessa viga. Claro que ainda vai ter armaduras que vão entrar um pouquinho mais para dentro da viga, tá? Entrar para dentro é ótimo, mas vocês entenderam. Bom, então vamos para as próximas lajes. Então eu comecei aqui, ó, e aí vou fazendo o espaçamento de 49 centímetros, que é o intereixo. Sobrou 31, aqui a mesma coisa, ali não sobrou nada, aqui a mesma coisa, sobrou 33. E então, nessas regiões, eu vou ter que cortar o enchimento. E agora vou dispor as vigotas, né? Já sei a posição dos eixos, vou colocando todas as vigotas dessa forma. Aí, claro, eu tenho que colocar também a nomenclatura, né? Então, agora eu chamei ó, de VT2A 144, VT1A 304. Repeti o nome porque é exatamente a mesma treliça, com a mesma dimensão, tá bom? Por isso que eu coloquei o mesmo nome. Percebam então que eu coloquei aí todas as dimensões, né? Fiz as cotas também e fiz também um detalhe 1. Tá vendo ali? Então, o que eu coloquei nesse detalhe 1? Como que vai ficar ali, ó? São 3 vigotas justapostas. Então, vocês devem também colocar esse detalhe indicando o que vocês vão fazer nessa região, tá bom? Bom, outro detalhe importante é um detalhe genérico da seção da laje. Então, aqui estou fazendo da seção da laje de piso, da laje do primeiro pavimento. Por que eu chamei de laje de piso? Aquela laje que a gente está pisando, tá? Por isso que eu chamei de laje de piso, para não confundir com a laje de cobertura. Bom, o que eu indico nesse desenho? Por que ele é importante? Eu vou indicar a altura total da laje, a altura do enchimento, a altura da capa de concreto e indico também o tipo de enchimento. A gente deve também detalhar as vigotas. Então, olha só neste desenho aqui. Eu coloquei ó, VT1A 25 unidades e elas vão ser usadas aí tanto na laje L201 como na laje L202. Aqui eu indico o tipo de armação treliçada. Onde que eu consegui isso? Lá na tabela do fabricante, ó, TR 12645. E eu indico também o comprimento dessa armação treliçada. Então, olha só, aquele 304 que eu indiquei lá, tá indicado aqui, ó, é a distância da face dali da sapata de concreto até a outra face da sapata de concreto. E percebam que a armadura se prolonga ainda 10 centímetros para cada um dos lados. Bom, por isso que eu cheguei no valor total do comprimento de 324, né? Que é 304 mais 10 mais 10. Bom, com relação à armadura adicional, o que a gente viu? Bom, a gente viu, né, que precisava de uma barra de 4.2. Então, eu vou indicar aqui, tá vendo que bonitinho que ficou? Então, ela tá já disposta dentro da sapata, então ela já vai vir concretada da fábrica com mais uma barrinha ali no meio. Então, aqui está indicado o comprimento da armadura treliçada, aqui o comprimento reto da barra adicional, o comprimento do gancho e aqui o comprimento total, que é o comprimento reto mais o comprimento dos ganchos para essa barra da armadura adicional. Então, aqui nesse desenho eu estou mostrando todas as vigotas para esse pavimento, né? Que eu só tenho 2 tipos de vigota. A vigota que tem aí o comprimento de 324 e a vigota que tem o comprimento de 164. Percebam que essa outra, que é usada para laje 202 e 204, não tem uma armadura adicional. Aqui eu estou mostrando a planta de disposição das vigotas para a cobertura, então no local onde eu tinha a escada, agora eu tenho uma laje, e eu indiquei também aí uma nova abertura, né, para a pessoa poder ter acesso ao forro. Então aí eu poderia fazer um novo detalhe, tem um monte de coisa que a gente vai ir acrescentando aos poucos no projeto ao longo das disciplinas
da parte de estruturas, tá bom? Bom, para a laje de cobertura eu faria a mesma coisa, um detalhe genérico para essa laje de cobertura. Percebam que eu adotei aí uma altura menor, então eu fiz o pré-dimensionamento com outro valor de carga acidental, então por isso que eu cheguei numa altura menor. Então também faria a indicação de todas as treliças, todas as vigotas, perdão, utilizadas nesse pavimento. Outro item que deve constar no projeto é a relação do aço. Aqui no caso, a gente está trabalhando com aço CA60 e eu indiquei aí as armaduras que foram utilizadas, né? As treliças, né? As armações treliçadas e as barras adicionais. A quantidade, qual que é o comprimento unitário e o comprimento total. Indiquei também o peso total. Então, olha só, como é que eu consigo saber esse peso? Nessa tabela que tem também no manual de fabricação da armação treliçada Puma, nós temos para as duas treliças utilizadas, né, para as duas armações treliçadas utilizadas, o peso da treliça, né? Então está indicado ali, ó, para TR 08644, o peso é 0,735 kg por metro. Já para TR 12645, o peso é 0,890. Então, esse é o peso, o quilonewton por metro. Então, com isso, eu consigo aqui descobrir qual que é o peso total. E eu coloco também o peso mais 10%, que é para contabilizar aí perdas, tá? Então, teria o peso total do aço. Tudo que nós fizemos para a laje até agora, né, nós fizemos utilizando as tabelas do fabricante. Nós vamos agora fazer o dimensionamento usando as equações e comparar com a tabela. Eu gostaria que vocês fizessem isso também no projeto que vocês devem me entregar, tá bom? Usando as equações que a gente desenvolveu nas aulas. Então, aqui, como exemplo, eu vou fazer a laje L201. Vocês devem fazer para todas as lajes, eu vou fazer apenas para uma. Então, olha só, quais são as informações que a gente já tem definido? FCK igual a 20 MPa, aço CA60 e as cargas atuantes, certo? Então, é isso que a gente tem. Nós vamos avaliar a laje L201. Ela tem aí uma altura de 16 centímetros, de acordo com o nosso pré-dimensionamento. Qual é o vão efetivo? 3,15. São informações que a gente já tinha, certo? Aqui eu estou mostrando também como é a seção transversal desta minha laje e, portanto, que o intereixo entre as vigotas é 49 centímetros. Isso também pode ser visto aqui, tá vendo? Ó, entre eixos eu tenho 49 centímetros. Nós vamos utilizar a ideia de área de influência. Então, é o seguinte, é como, né? Se eu tivesse aqui, ó, olha aqui no desenho 3D, eu tivesse uma parte ali da capa de concreto que vai colaborar com essa vigota para resistir às ações. Nós vamos entender como cada vigota trabalhando parecido com vigas isoladas paralelas. Esse era o modelo de cálculo que a gente viu que iria adotar aí para o cálculo da armadura lá na aula sobre lajes, tá bom? Para que a gente vai usar essa área de influência? A gente vai utilizar ela para construir a geometria da nossa viga, né, que a gente vai dimensionar a vigota aí como uma viga, e para saber também qual que é o carregamento. Então, vamos lá. Vamos descobrir o carregamento por nervura. Então, olha só, eu devo fazer uma combinação de ações. Então, eu peguei ali as ações permanentes, que é 1,58 mais 0,8, e multipliquei por γg, que é o coeficiente de majoração das ações permanentes. No caso do concreto aqui, 1,4. Peguei a ação também acidental e multipliquei por γq, que é 1,4. Então, isso que eu estou mostrando aí é um carregamento. Quando eu faço uma combinação de ações, eu tenho um carregamento. Esse é o carregamento que está atuando na laje, né? Ele está em quilonewton por metro quadrado. Para eu saber qual que é o carregamento que está atuando na vigota, né?
eu devo multiplicar pela área de influência, que é aqui a distância entre eixos. Então, eu multiplico por 0,49. Bom, fazendo isso, eu chego então que o carregamento uniformemente distribuído por nervura de cálculo é 2,66 kN por metro. Então, vamos fazer a análise estrutural de uma vigota. Olha só, é isso aqui, né? Concordam comigo? Ó, é uma viga que está apoiada em outras duas vigas, na viga V205 e na viga V206. Ela tem aí um vão de 3,15 e o carregamento de 2,66 kN por metro. Como que eu descubro o momento máximo? PL2 sobre 8. Fiz aí, está mostrado na equação. Cheguei em 3,3 kN por metro. Bom, definido aí o esforço solicitante, nós devemos definir qual que é a seção transversal. Então, olha só, essa aqui seria a seção transversal. Nós vamos adotar uma seção simplificada, que vai ficar dessa forma, tá? O valor de BW é 0,9 e qual será o valor de BF? Vamos relembrar? Olha só, eu tenho que BF é igual a BW, no caso aqui, mais B1, porque eu tenho continuidade da laje dos dois lados. Só relembrando aqui, ó, B1 é o menor valor entre 0,1A e 0,5 B2, que é a distância entre as nervuras. No nosso caso, nós vamos chegar aqui aos seguintes valores, ó, 0,1 vezes 315 é 31,5 centímetros. Meio vezes B2, quem que é B2? É a distância de uma face até a outra face. Então, é 49 menos 9, 40 vezes 0,5, 20. Então, perceba que 20 é menor, nós vamos utilizar o valor de 20 centímetros, tá bom? Então, BF vai ser 9 mais 20 mais 20, então é 49. O momento máximo é 3,3 kN por metro, já é o momento máximo de cálculo, né? Nós já utilizamos as ações majoradas. Então, nós vamos começar o dimensionamento com a hipótese inicial que a linha neutra passa pela mesa, ou seja, que a linha neutra passa na capa de concreto. Primeira coisa, nós temos que encontrar qual que é o valor da altura útil. Olha só como que eu vou fazer. A altura útil, ela é a altura total menos o cobrimento, menos metade do diâmetro da barra. Vocês concordam, né? Por quê? A altura útil, ela parte do centro de gravidade da armadura tracionada até a borda comprimida. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu tirei o cobrimento ali de baixo, tirei metade do diâmetro da armadura. Então, ficou 16 menos 1,5, que é o cobrimento, menos, aí eu estou considerando uma barra de 10 milímetros, dividido por 2. Então, eu cheguei a 14 centímetros. Certo? Então, vamos lá. Vamos calcular utilizando as equações adimensionais. Olha só, KMD é MSD dividido por BW, D quadrado, FCD. Então, olha só, substituir ali o momento por 3,3, BW é 0,49, o D acabei de achar como 14 centímetros, então 0,14 metros ao quadrado, vezes, aí eu coloquei 20.000 dividido por 1,4, né? FCK igual a 20, e nós temos que fazer a compatibilidade das unidades. Então, aí é 20.000 kN por metro quadrado. Fazendo isso, eu cheguei em KMD igual a 0,024. Procuro lá na tabela e vou encontrar o valor de Kx. Kx aí vale 0,0449. Então, quer dizer que x é igual a, só multiplicar Kx por D, é igual então a 0,63 centímetros. Se é igual a 0,63 centímetros, se eu fizer 0,8x, vai ser menor do que a altura
da mesa, que é 4 centímetros. Então, a nossa hipótese está válida. Nós podemos calcular o valor de AS. Então, calculando o valor de AS necessário, olha só, substituir aí AS igual a MSD dividido por FYD KZ vezes D, tá? Substituir o momento máximo por 3,3. No lugar de FYD, eu coloquei 60 dividido por 1,15. Lembra que aí a gente está usando o aço CA60, tá? O valor de KZ obtido da tabela e o valor de D. Cheguei numa área de armadura necessária de 0,46 centímetros quadrados. Então, o valor calculado é 0,46 centímetros quadrados de CA60. Bom, qual que é o valor da armadura do fabricante? Então, é a armadura da treliça, né, da armação treliçada, mais a armadura adicional, se houver, no caso A. Então, seria a armação treliçada TR 12645 mais uma barra de 4,2. Qual que é a área de aço associada a isso? Olha só, a TR 12645, esse 5 significa que na parte inferior temos duas barras de 5 milímetros. Então, é só calcular a área, né? Então, vai ser πr ao quadrado vezes duas barras. Então, eu cheguei ali em 0,392, mais a área de uma barra de 4,2. Então, eu cheguei aí a 0,60 centímetros quadrados, que é maior que o AS necessário. Então, tá jóia, verifiquei, tá correto. Agora falta a gente fazer a verificação da região da laje sob paredes. Então, olha só, tá ali a alvenaria, eu tenho minhas 3 vigotas justapostas e a distância entre as vigotas externas até a próxima vigota é o valor de 49. Então, eu tenho isso aqui agora, ó. Então, como eu tenho 3 vigotinhas juntas, eu tenho ali o BW igual a 35. Qual será o valor de BF? Então, se eu pensar que eu tenho isso daqui, né? Distância de uma face até a outra face de 40 centímetros, eu vou acabar adotando um BF de 75 centímetros. Então, para isso, a gente encontra qual que vai ser o carregamento nesta nervura, nesta viga chata, tá? Então, percebam, ó, que em vez de multiplicar por 49, agora eu multipliquei por 75, que é o valor do BF, tá? Da largura colaborante. Então, fazendo isso, eu cheguei ao valor de 4,074 kN por metro. Então, isso daí vai ser a contribuição da laje nesta nervura. Além disso, eu tenho o carregamento devido à alvenaria em si. Qual que é o valor? Eu vou pegar o peso específico da alvenaria, então eu considerei aí 16 kN por metro cúbico, vezes a espessura dessa parede, vezes a altura dela. Então, eu multipliquei por 0,15, que seria a largura, e a altura de 2,80 metros. Claro, devo majorar utilizando o coeficiente 1,4. Então, eu cheguei aí a 9,408 kN por metro. Então, o valor total, somando essas duas, chega a 13,48 kN aproximadamente. Então, vamos fazer a análise estrutural. Olha só, agora eu tenho novamente uma viga biapoiada, só que o carregamento é outro, é 13,15 aproximadamente, tá? 13,15 kN por metro. Bom, vamos usar a hipótese de uma viga retangular com BW igual a 35. É a hipótese que eu estou adotando, tá? Ah, eu quero pensar que é uma viga T. Beleza, eu vou fazer aqui como uma viga retangular. Então, ó, qual que é o valor de D? Vai ser novamente o mesmo 14 centímetros, tá? Nós vamos calcular o KMD. Agora, para o momento calculado com 13,15 kN metro, e presta atenção que ali embaixo o BW foi 35. Então, cheguei aqui no valor de 0,1706, encontro o KZ e finalmente acho o valor de AS necessário. O AS necessário aí foi 2,6 centímetros quadrados. Vamos ver então qual que é a área de aço que a gente efetivamente tem. Nós acabamos de ver que cada vigota tem
o referente a uma armação treliçada mais uma barra adicional de 1,4, que é igual a 0,6 centímetros quadrados, beleza? Só que, então, a gente tem 3 barras, então 3 bigodes, 0,6 vezes 3. Então, eu tenho 1,8 centímetros quadrados, mas eu preciso de 2,6, então não é suficiente, eu tenho que colocar uma armadura adicional. Então, olha só, 2,6 menos 1,8 é igual a 0,8. Então, eu precisaria de 0,8 centímetros quadrados a mais de aço CA60. Mas nem sempre a gente vai colocar aí aço CA60, tá? Então, aqui eu escrevi, olha só, como AS necessário é maior que o AS efetivo, a gente tem que colocar armadura adicional nessa região, perfazendo pelo menos 0,8 centímetros quadrados. Isso pensando em aço CA60. Mas se eu adotar uma barra de 8 milímetros, ela é feita de aço CA50. Então, olha só qual vai ser a diferença. Não vai ser mais 0,8, tá? Olha só, qual que seria a força resultante se eu tivesse usando aço CA60? Seria a área de aço vezes a tensão no aço. Então, seria 0,8 centímetros quadrados vezes 60 kN por centímetro quadrado dividido pelo coeficiente de 1,15. Então, isso daí seria o que a gente teria. Mas o que a gente tem se a gente usar um aço CA50? Eu vou ter aí a mesma ideia, a área vezes a tensão no aço. Agora, a tensão é 50 kN por centímetro quadrado. Então, igualando essas duas coisas, o que a gente chega? A gente chega que o valor da área de aço necessária para o CA50 é 0,96 centímetros quadrados. Eu posso adotar, por exemplo, duas barras de 8 milímetros. Cada barra de 8 milímetros tem 0,5 centímetros quadrados, então seria 1 centímetro quadrado a mais. Então, eu deveria adotar nessa região duas barras de 8 milímetros adicionais. Bom, isso é o que nós vimos até agora para a parte das lajes. A próxima etapa do projeto é sobre armação de vigas e nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá então! Tchau, tchau!